Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, seja bem-vindo. Este é o seu programa de saúde. Em Portugal, a naturopatia faz parte de um grupo das chamadas medicinas não convencionais, sendo esta uma forma complementar de prestar cuidados de saúde. Vamos então perceber qual o papel da naturopatia na saúde dos portugueses. O que faz então um naturopata? Será o tema desta primeira parte. É meu convidado o Dr. Ricardo Matos, é naturopata. Muito bem-vindo, Dr. É um gosto recebê-lo aqui no consultório. Muito obrigada por estar connosco em direto. Vamos então ter uma agradável conversa nesta primeira parte com o Dr. Ricardo Matos. Antes disso, relembro os telespectadores que poderão participar em direto neste programa logo após o intervalo. Hoje a especialidade é fisiatria. Vou receber então na segunda parte o Dr. Gonçalo Borges e conto com a sua participação. Já sabe que é muito simples, basta inscrever-se através do nosso número de telefone 229538525 ou, se preferir, pode colocar a sua questão por escrito e enviá-la para consultório@portocanal.pt. A segunda parte é inteiramente dedicada às questões dos nossos telespectadores, por isso, obviamente, conto consigo que está desse lado a acompanhar o programa. Agora sim, vamos então falar de naturopatia. Soutor, obviamente que a primeira pergunta será o que é então a naturopatia, que acredito que para muitos portugueses seja ainda um conceito algo desconhecido, digamos assim. Sim, é verdade, hoje em dia cada vez mais começa a falar deste tema da naturopatia, não é? Desde já vou então explicar o que é o conceito da naturopatia. Portanto, como disse, a naturopatia faz parte do grupo das ditas medicinas não convencionais. Portanto, é assim que está estabelecido cá em Portugal esta área, neste grupo. Na gíria nós ouvimos falar sobre a medicina alternativa, vai dar exatamente ao mesmo, não é? Mas gosta desse conceito alternativo ou prefere a expressão complementar? Não estamos aqui a tentar substituir nada, estamos a tentar acrescentar algo. Acrescentar, exatamente. Ou seja, o papel da naturopatia é exatamente acrescentar uma mais-valia a nível de saúde para, neste caso, para os utentes, não é? Hoje em dia chama-se medicina não convencional. De facto, a terminologia, na minha perspectiva, de facto não é a melhor, mas é aquela que o Estado português decidiu optar por chamar estas áreas, na qual a naturopatia faz parte, mas existem outras áreas, como a osteopatia, a acupuntura, entre outras. Mas na naturopatia, aquilo que a naturopatia faz na prática, portanto, ela é uma forma de fazer medicina. E na perspectiva clínica que o naturopata tem em relação ao constitucional da pessoa é a visão holística. E o que é isto da visão holística? É vermos o ser humano como um todo. Ou seja, isto de facto não diverge, mas é um pouco distinta a forma da gente visualizar clinicamente o ser humano. E estou a comparar, não a comparar, mas a afastar-me um pouco da medicina convencional, porque temos ferramentas específicas e distintas da prática, desde diagnóstico ao próprio tratamento. Mas para a naturopatia, como eu estava a citar, a perspectiva é vermos o corpo como um todo. E o que é isto de vermos o corpo como um todo, que muitas pessoas ouvem falar neste conceito do holismo e não sabem muito bem o que é. Portanto, o ser humano é composto por 4 áreas em que elas jogam papéis entre si e elas não são dissociáveis, e é aqui que o terapeuta vai ter especial atenção no sentido de fazer uma indagação para perceber se há alguma anomalia em algum registro destas mesmas áreas que eu já vou citar. Portanto, numa primeira abordagem vamos visualizar toda a esfera fisiológica, ou seja, tudo que compõe a parte tão orgânica. E aí iremos estar atentos para verificar se há algum estado patológico associado a algum órgão. Para além de vermos se há já estados patológicos instalados, vamos também ver se há lesão na parede do tecido do órgão, ou seja, temos aqui uma perspectiva também preventiva, ou seja, ainda não há propriamente um sinal, uma dor, um sintoma específico, perdão, em relação a algo que possa já estar a surgir no corpo da pessoa, e então nós temos a capacidade também de verificar se está alguma coisa a iniciar. Portanto, esta perspectiva de termos um lado de prevenção também é muito importante na saúde do ser humano e, portanto, a naturopatia garante também esta parte de preventiva. Portanto, isto é uma primeira abordagem, será então esta esfera. Numa segunda abordagem vamos ver
toda a esfera osteoarticular, ou seja, perceber se há sinais de dor, que tipo de dor, onde é que ela está localizada, ou seja, tem a ver com o componente então da gestualidade do corpo, ao fim e ao cabo. Isto porque muitas vezes nós estamos atentos só à componente orgânica, epá, dói aqui num sítio específico no estômago, tenho uma dor aqui na zona do pulmão e a pessoa de facto aí consegue identificar muito bem, muitas vezes tem dores osteoarticulares, também não permite que a pessoa esteja bem, portanto daí a fazermos uma averiguação também nesta área muito específica. Numa terceira abordagem, vamos ver aquilo que é a parte do estado mental e emocional em que a pessoa se encontra, e aqui poderemos depois até mais à frente falar de algo próximo daquilo que são chamadas e denominadas como doenças psicossomáticas, ou seja, na prática vamos ver se há traços de sinais de descompensação a nível de parte emocional, ou seja, estados, por exemplo, como um excesso de stress, um excesso de ansiedade, de angústia, estados próximos de depressão e por aí fora, em que saímos de facto até um bocadinho do raio da saúde, propriamente dita, e encontramos um pouco o lugar do bem-estar da pessoa. E quando este está comprometido, o próprio corpo adquire uma linguagem corporal para mencionar de facto que a pessoa está mal. E portanto nós também damos especial relevo também a esta parte então do eixo emocional, para de facto não haver nada comprometedor para a pessoa se encontrar bem. E depois numa quarta área tem a ver com o campo em que nós utilizamos expressões como energia e vitalidade, são expressões que estão muito presentes na nossa linguagem técnica, em que em comparação com a medicina convencional, e aí sim estou a comparar, podemos encontrar uma comparação com a parte da medicina, de uma área específica da medicina, que é o campo da neurologia, ou seja, em que a própria neurologia estuda de facto tudo aquilo que são os impulsos nervosos do corpo, em que temos uma parte que é voluntária e outra parte que é involuntária, e então há mecanismos do corpo onde um impulso elétrico passa por uma canalização específica neurológica que chega às partes do corpo para elas funcionarem. Então nós em consulta não vamos medir este feixe elétrico de uma forma quantitativa, ou seja, analiticamente, mas sim qualitativa, ou seja, na prática, ver se há um excesso ou um déficit de ativação ou desativação numa parte específica do corpo. Então temos aquilo que na prática chamamos de estados de hiper e hipofunção na parte de uma determinada área, em que pode levar então a um tal desequilíbrio. E então desta forma nós conseguimos ter uma janela extremamente ampla de como é que se encontra a pessoa num momento específico. Doutor, tudo isso acontece numa consulta de que forma? Agora vamos à prática. E gostaria também de lhe perguntar quem é que o procura. Na sua experiência, procuram-no já com as tais dores, com as tais ou não? Ou também o procuram numa perspectiva, lá está, de prevenção? Quem são os portugueses que já procuram a naturopatia e depois de se sentarem à sua frente em consultório, o que é que de facto acontece? Muito bem. Respondendo à sua primeira questão, vou começar por explicar exatamente como é que a nível de consulta se processa a própria consulta propriamente dita. Portanto, nós temos uma primeira abordagem em que fazemos então um diagnóstico quando vamos analisar estas 4 áreas que eu acabei de referir. De que forma? Através de, em primeiro lugar, fazemos aquilo que também na medicina convencional se faz, que é a chamada anamnese clínica, onde vamos apurar dados específicos da pessoa, uma conversa perfeitamente aberta, onde a pessoa já expõe também o seu próprio historial clínico, porque em medicina toda a informação que a gente tenha é útil para termos mais conhecimento sobre o constitucional da pessoa, e depois temos uma técnica muito específica da nossa área ainda na parte do diagnóstico que se chama iridologia. Que é fascinante. Que é fascinante, exatamente. É fascinante. É um pouco como há algumas frases soltas que se vão dizendo associadas à iridologia, em que o nosso íris é o espelho da nossa alma e do nosso corpo. Portanto, de facto é isso que acontece. Isto para as pessoas lá em casa perceberem, estamos a falar de um diagnóstico que é feito através da íris dos nossos olhos. Exatamente. E acaba por ser, os olhos são o espelho da alma. Exatamente. Quase é uma passagem para o nosso corpo. É uma janela, digamos assim. Uma janela de apreciação em que o terapeuta faz através de um utensílio, muitas vezes o suporte será uma lupa para ampliar de facto. Eu tinha esperança que o doutor trouxesse consigo esse aparelho, que é de facto uma espécie de uma lupa. É uma lupa convencional, em que a única coisa que é necessário de facto é ampliarmos a parte do olho da pessoa para o próprio terapeuta ter a capacidade visual um pouco mais ampliada. E o que é que vê, doutor?
Aquilo que é feito a nível do exame da iridologia é exatamente um estudo em relação a pontos específicos que possam eventualmente estar presentes no campo iridológico. Portanto, nós dividimos a íris em várias secções e a partir do momento em que nós começamos a ter a percepção que existe um ponto, nós vamos fazer a análise do próprio ponto. E esse ponto vai-nos dar logo numa primeira apreciação, onde ele estiver presente, vai-nos dar uma apreciação da localização de uma zona específica do corpo e depois faremos o estudo do próprio ponto, em que face à própria coloração do ponto, face à profundidade do ponto, e isto de facto é o terapeuta que faz esta análise depois, vai-nos dar informações sobre se o estado do tecido do órgão, por exemplo, que está localizado na própria íris, está numa situação, num estado inflamatório, numa forma subaguda, aguda ou mesmo degenerativa, ou seja, é uma área muito interessante de diagnóstico que nós temos, para além de também fazermos tudo aquilo que é verificarmos as análises clínicas, exames imagiológicos, ou seja, exames complementares. Portanto, reunimos toda essa informação e então temos numa primeira linha o chamado diagnóstico, portanto, e conseguimos compreender o que é que se está já a passar com a pessoa. Depois temos as ferramentas de tratamento, onde aqui incluem-se diversas ferramentas em que o naturopata tem acesso, desde a fitoterapia, que é já lá vamos. Ok. Já lá vamos. Muito Mas bem. estamos na parte da consulta do diagnóstico. Muito Portanto, bem. existe uma conversa, existe uma análise, digamos assim, dos nossos olhos. Dos nossos olhos, exatamente. E eu achei muito curioso, eu já fiz uma consulta com o Dr. Ricardo Matos e de facto é fascinante tudo aquilo que se consegue analisar com uma simples conversa e com a análise dos nossos olhos e depois os tais exames complementares se houverem. também, que se houverem, trazem-lhe com certeza informação mais adicional. valia. Claro. Relativamente à segunda questão que lhe coloquei, Exato. Quem é que o procura nesta altura? Ora bem, aqui, lá está, em Portugal, como é uma área que já se pratica há muitos anos, hoje, e falo na atualidade, cada vez é mais procurada, recentemente cada vez é mais falado até nos mídias e tudo mais sobre estas áreas. Os próprios médicos já falam desta área. Exatamente, inclusivamente há médicos atualmente que fazem pós-graduações em áreas específicas da nossa área, em que utilizam esse mesmo conhecimento para darem respostas naturais aos seus pacientes. Portanto, hoje a área está mais aberta, ao fim e ao cabo, há mais conhecimento. Hoje também há profissionais com licenciados, como é o meu caso, de facto, que estão mais expostos também a fazerem um bocado, não só a prática clínica, mas a comunicarem o que é a área da naturopatia. Como estamos a fazer aqui hoje? Como estamos a fazer exatamente aqui hoje. No entanto, ainda existe a procura do indivíduo que não encontra solução na medicina convencional, porque é portador de uma situação muito específica, onde já procurou uma data e série de médicos no sentido de recuperar o estado em que se encontra, e não consegue. E depois há, de facto, ainda muitas pessoas, ou seja, muitos utilizadores destas áreas que vêm da forma onde não conseguiram encontrar uma resposta na parte da medicina convencional e então procuram exatamente a medicina alternativa como quase um escape, como última alternativa. Isto acontece. Mas também começa a surgir cada vez mais pessoas que vêm por iniciativa logo, não só por já se encontrarem doentes e então sentirem-se mal e então vão procurar ajuda, como também, como estava a referir há bocado, a situação da prevenção, ou seja, perceberem se está tudo a funcionar muito bem. Muito bem. Podemos dizer que a naturopatia está destinada a qualquer pessoa de qualquer idade. As crianças, por exemplo, podem usufruir desta prática? Sim, perfeitamente. Aliás, hoje em dia temos um público que vai dos, digamos, quase do zero até a longevidade, a nível de idade biológica e de facto nós temos utentes de todas as idades. As crianças, hoje os pais, como querem, ao fim e ao cabo, terem respostas face aos desarranjos que as crianças possam eventualmente ter de ordem patológica, querem minimizar aquilo que nós sabemos que existe na parte dos fármacos, são os efeitos, chamados efeitos secundários, e então procuram muitas vezes a solução natural, exatamente como resposta para não passarem exatamente por essa zona de desconforto que é o efeito secundário. Isto não estando a pôr nem a colocar os fármacos como algo que não deve ser utilizado. Porque sabemos que infelizmente precisamos muitas vezes e quanto a isso não há dúvidas, mas podemos encontrar então aqui, e agora damos um mote sim para o tratamento, formas naturais
de tratamento. E Sim. estava a começar o Soutor a explicar-nos que também utiliza várias áreas dentro do próprio tratamento. Sim, mediante a situação em concreto, a nível patológico em que a pessoa se encontra, vamos ter de facto uma área em que vamos ter com um alcance terapêutico mais adequado para a pessoa. E então temos áreas de terapêuticas como a fitoterapia. O que é, Soutor? A fitoterapia é a utilização de substâncias ativas que estão presentes nas plantas, em que nós vamos utilizar exatamente essas substâncias induzidas através de veículos como cápsulas, xaropes. Hoje em dia já existe já existe uma grande indústria até a nível daquilo que chamados fitotrápicos, em que utilizamos exatamente esses mesmos veículos através das substâncias ativas e vamos fazer aquilo que é a reorganização de um estado patológico. E, portanto, a fitoterapia tem uma resposta super interessante porque dá-nos muita garantia de recuperação e temos muito poucos efeitos secundários associados à própria terapia que a gente está a pôr a pessoa em questão, portanto, exposta à terapêutica. Para além da fitoterapia, temos também uma área que é um bocadinho controversa cá em Portugal e não só, nomeadamente no meio académico, que é a homeopatia. Porquê, doutor? É controversa? É controversa porque a homeopatia é uma área portanto, de atuação da medicina natural em que não tem uma prova científica, ou seja, infelizmente nós ainda não conseguimos perceber como é que cientificamente, ou provar cientificamente como é que ela funciona. Nós temos de facto aquilo que são os saberes da utilização, ou seja, daquilo que é de facto o feedback clínico, e aí de facto a homeopatia tem muita experiência, porque há muita gente a trabalhar com ela e que consegue conceber e consegue perceber de facto aquilo que é o feedback terapêutico, e clinicamente nós conseguimos perceber que ela é de facto, como a nível de utilização, é excelente. No entanto, não temos de facto esta perspectiva de podê-la justificar de uma forma científica, daí a ser tão controversa. E o que é a homeopatia? Como é que podemos explicar lá para casa? Sim, a homeopatia é a utilização de remédios chamados remédios energéticos, em que o princípio da homeopatia nasce através de um indivíduo chamado Samuel Hahnemann, em que através da utilização de substâncias em que nós chamamos de tinturas-mães, que são substâncias de facto extraídas de várias substâncias, desde plantas a minerais, aliás tudo quase pode ser homeopatizado, foi utilizado em pessoas ditas saudáveis, expostas exatamente a estas mesmas substâncias, e começou a verificar que essas mesmas pessoas começavam a ter algum tipo de sintomas. E esses mesmos sintomas, de uma forma extremamente minuciosa, foram todos repertorizados. Hoje em dia a homeopatia é utilizada em pessoas que têm exatamente esses mesmos sintomas, vão utilizar os remédios que provocam ou seja, numa pessoa sã, quando é exposta a um agente em que vai provocar um determinado grupo de sintomas, a pessoa que está de uma forma dita doente, com aqueles mesmos sintomas, vai aniquilar o mesmo com a mesma substância. Ou seja, o princípio da semelhança. Expormos a pessoa com uma terapêutica curativa, em que numa pessoa saudável vai reproduzir um determinado tipo de sintomas, e na pessoa em que tem aqueles sintomas vai aniquilá-los, por assim dizer. Anulá-los. Anulá-los, exatamente. Geoterapia, doutor, o que é? Geoterapia é a utilização de argila. A argila é extremamente rica em diversos minerais e em doenças do fórum osteoarticular ela tem uma resposta fantástica no sentido de desinflamar zonas articulares. Portanto, tem uma resposta muito interessante de uma forma local, ou seja, nós pedimos às pessoas para fazerem até em casa, preparados a nível daquilo que nós chamamos de cataplasma de argila, neste caso argila verde porque é mais rica nos ditos minerais, e portanto na utilização localmente nos focos inflamatórios ela vai ajudar a que haja uma secagem, ou seja, trabalha como um anti-inflamatório local. Este é um benefício enormíssimo porque não só vamos ter a mais-valia de recuperar o foco inflamatório, como também não estamos a expor a qualquer agente a nível oral. Portanto, é de extrema importância. Hoje em dia até existe uma unidade hospitalar de doenças osteoarticulares lá embaixo na zona de Lisboa,
em que ela fica situada exatamente junto a uma praia que é muito rica em argila, em que as pessoas que de facto têm os problemas associados a estas doenças reumatológicas e por aí fora, fazem um passeio até à praia e vão-se cobrir com aquelas mesmas lamas que vão ajudar exatamente a secar os focos inflamatórios. A argila já é utilizada há muito tempo com este benefício, nomeadamente na parte articular. A hidroterapia também é uma forma de tratamento? A hidroterapia é a utilização de água. O efeito que se retira à água é sobretudo o choque térmico, em que nós podemos expor a pessoa quando precisamos de fazer alguma orientação de vasodilatação, utilização de água quente, e quando precisamos fazer uma orientação de vasoconstrição, fazemos a utilização de água fria. Isto tudo, por exemplo, com banhos de assento, e agora surge-me na ideia um estado patológico que até nós temos alguma resposta através da hidroterapia, que é a chamada incontinência urinária na mulher, por razões diversas, pode chegar a uma situação de cenário dessas, e com banho de assento em água fria é muito possível que conseguimos reparar aquela zona do corpo que deixou de ter o controle voluntário e então passa a ter aquela incontinência. Portanto, a hidroterapia é exatamente a utilização destas águas, para além depois da utilização também das águas sulfúricas, ou seja, nas termas, ao fim e ao cabo. Para diversos estados patológicos, a água é muito interessante a própria utilização. E para finalizar, sei que utiliza também a oligoterapia. Sim, a oligoterapia são pequenos minerais que nós temos no nosso organismo já, e quando nós vamos enviar micro escalas de esses mesmos minerais para dentro do corpo, vamos fazer aquilo que é uma ação de um aumento da catalisação, ou seja, vamos provocar uma pequena explosão naquilo que é os centros de funcionamento do corpo, e quando nós precisamos de pôr alguma função do corpo a funcionar mais rapidamente, a oligoterapia tem essa resposta terapêutica. Ou seja, é de facto um aumento mais exacerbado para uma orientação de funcionamento que a gente pretende. E depois, claro que isto tem a ver com cada grupo de mineral específico. Doutor, vamos recuar há pouco que falou-nos da questão da mente, das doenças psicossomáticas, e o nosso tempo já é curto, e eu não queria também que deixasse de falar neste tema que me parece tão importante, porque de facto vivemos numa sociedade que cada vez vive debaixo de maior stress, são muitas angústias, uma crise económica que também não ajuda em nada, e de facto existe muito stress à volta dos portugueses, e disse muito bem que hoje em dia não é só a ausência de saúde que se traduz em doença, quer dizer, é preciso vivermos com qualidade, e muitas vezes os nossos problemas psicológicos, digamos assim, não nos permitem, embora estejamos saudáveis fisicamente, não nos permitem ter qualidade de vida. De que forma é que a naturopatia pode também ajudar nesta questão? Muito bem. Em primeiro lugar, como eu estava a dizer há bocado, a nível diagnóstico, nós vamos avaliar a pessoa, como é que ela se encontra na esfera tão emocional, e de facto, quando há traços de descompensação derivados a dramas que a pessoa possa eventualmente estar a viver, disse e citou uma coisa que de facto hoje em dia é uma realidade devido à conjuntura socioeconómica que os portugueses vivem, de facto, com maior dificuldade, maior angústia. Ora, aí está. É muita ansiedade, certo, desde a perca de empregos e por aí fora, e o que acontece é que as pessoas de facto hoje estão expostas a viverem com um sistema nervoso mais volátil, ou seja, emocionalmente estarem mais perturbadas, e o que acontece é que isto de facto é uma das diria das coisas que mais se vê atualmente nos consultórios, as pessoas a terem exatamente estas queixas no perfil de que a parte emocional não se encontra bem, e depois há de facto um espelho, um reflexo na parte corporal que deriva de uma origem emocional, ou seja, isto um pouco também para dar aqui uma definição daquilo que são as doenças chamadas psicossomáticas, não é mais do que a pessoa ter um problema emocional em que não resolve, e depois numa janela de espaço temporal, ou seja, isto nunca acontece a curto prazo, mas mais a longo prazo, a pessoa não resolve esse mesmo drama, e portanto essa descompensação emocional, e o próprio corpo começa a adquirir estados patológicos e sintomas, um pouco para mostrar à pessoa que algo está errado.
E muitas vezes o que acontece hoje em dia, nomeadamente nos hospitais, é que a pessoa vai se queixar já da segunda etapa, que é uma questão física, e então estamos aqui a fazer um trabalho paliativo, ou seja, estamos aqui a desligar centros de dor e por aí fora, e quando temos um problema original, a causa exatamente, que acaba por ser a parte emocional. E de facto o que acontece é exatamente isto, as doenças psicossomáticas é exatamente isto, é a parte emocional estar descompensada e haver um reflexo na componente física que se instala. Isto porque somos um todo, como começou por dizer, não é? Ora está. E então, como nós fazemos esta ligação entre as partes, que não são dissociáveis, conseguimos compreender muitas vezes que estamos perante uma pessoa que está, de facto, envolvida num drama e que acaba por sofrer depois, fisicamente, de um estado emocional que é portadora. E, de facto, nós, a nível da naturopatia, temos respostas no sentido de fazer aquilo que nós chamamos de psicoterapia holística, que não é mais do que dar uma ajuda à pessoa, não só a sensibilizar que existe este problema real a nível emocional e até explicar que o que está a acontecer a nível do processo de instalação, em que a gente chama de somatização na questão física, para a pessoa de facto perceber o que é que está a acontecer e, quando é necessário, e porque a naturopatia trabalha com a mente aberta no sentido de trabalha não com parceiros clínicos também, quando é necessário, passamos esses mesmos pacientes para os psicólogos e até para a psiquiatria para nos dar o apoio que é mais especializado quando assim é necessário. Acha que esse é de facto o futuro, ou seja, é que a medicina convencional, a medicina tradicional, ande de mãos dadas com as ditas medicinas complementares, doutor? Sim, não tenho qualquer tipo de dúvida que nós em medicina, seja qual for a área de atuação, o objetivo é ajudarmos o nosso paciente, de facto, a que resolva o seu problema. O importante é o paciente, obviamente. E, portanto, nessa medida, seja a parte da medicina convencional, seja a parte da medicina não convencional, o que interessa, de facto, como estava a dizer, é resolvermos o problema da pessoa. Se nós estivermos aqui de mãos dadas, quem vai ganhar com isto é o próprio utente. Até porque verifica-se na maior parte dos países chamados desenvolvidos, exatamente, já há muitos anos que assim funciona. Esperamos que em Portugal também cheguemos a esse estado. Soutor, o Soutor dá consultas na Chiclínica. A Chiclínica tem também como missão a prevenção e cada vez mais se fala em prevenção, porque de facto é melhor prevenir do que tratar. A naturopatia também tem uma palavra a dizer na prevenção, não só de doenças, digamos assim, mas também na parte até mais estética. Sim. Na questão do envelhecimento, por exemplo. Exatamente. A naturopatia joga no sentido também de trabalharmos na parte preventiva, no sentido de muitas vezes vamos identificar alguns problemas em que a pessoa acaba por não estar com os estados patológicos já instalados. Como disse no início, pode quase que detecta atempadamente, exatamente. E, portanto, aquilo que nós fazemos é uma reorganização em relação, por exemplo, à parte alimentar, sensibilizar para a toma de alguma suplementação a nível de vitaminas, minerais, sensibilizar para a prática de exercício e, portanto, e na Chiclínica nós temos lá uma equipa de facto multidisciplinar que não só estou a atuar exatamente para ajudar nesta parte preventiva, como também temos outras valências em que dão exatamente essa resposta às pessoas, no sentido de ajudarmos a que o envelhecimento, se não seja precoce, seja o mais tardio possível. E com qualidade, lá está. E com qualidade, com qualidade, que isso é de facto muito importante. Soutor, uma última palavra a todos os telespectadores que nos ouvem. Porquê é que devem de facto procurá-lo a si ou à naturopatia? Sim, as pessoas de facto devem procurar a naturopatia porque é uma forma de, como estava e já citei, é uma forma de fazer medicina em que não só estamos a prestar os cuidados de saúde de uma forma profissional, como também não estamos a expor as pessoas de facto àqueles dramas dos efeitos secundários. Portanto, isto é uma grande mais-valia quando o corpo já está invadido de muita toxicidade, não só pela razão alimentar, mas também pela via do fármaco, e então a naturopatia, dando uma resposta em que não estamos a expor de facto a pessoa a estas mesmas mais depositações tóxicas, acaba por ser uma grande resposta no sentido de não estar, ou seja, recuperar de uma forma natural, e é aí que a naturopatia joga uma prestação de serviço que é uma grande mais-valia. Não querendo, e é importante reforçar esta ideia, não tendo a presunção de ocupar o lugar, por exemplo, do médico de família.
De modo algum, de modo algum. Nós, de facto, como eu estava a dizer há pouco, nós devemos trabalhar de mãos dadas e, portanto, uma não substitui a outra e, de facto, as pessoas devem continuar a ser seguidas pelo seu médico de família e fazermos aqui as pontes, não é? Ou seja, há aqui algumas situações que, de facto, a medicina natural dá a resposta e há outras em que não consegue dá apoio. E, portanto, é nesta medida que a naturopatia trabalha. De facto, é de Em nome mãos da dadas. saúde, vamos trabalhar todos paralelamente. Ora, aí está. É isso, não é, Sr. Doutor? Exatamente. Olha, gostei muito de recebê-lo aqui no nosso consultório. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, eu. Foram 25 minutos muito agradáveis. Muito obrigada, Sr. Obrigado. Doutor, e até uma próxima. Vamos então fechar esta primeira parte, hoje dedicada à naturopatia. Espero que tenha ficado esclarecido. Se quiser tirar mais algumas dúvidas, temos a morada e os contactos da Chiclínica a passar em rodapé. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco é a altura em que são os telespectadores que estão desse lado a acompanhar o programa que colocam as questões. A especialidade desta segunda parte é fisiatria. Vou receber então o Dr. Gonçalo Borges logo após este curto intervalo. Até já.